Olá, querida e querido Amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Fala pra mim, me conta, você toma quantos copos, quantos litros de água você toma por dia? Você sabia que a água pode evitar doenças? E sabia também que a água pode ajudar a melhorar o seu desempenho em várias funções? Pois é, no vídeo de agora nós vamos falar sobre os perigos de beber pouca água e as doenças que são evitadas e curadas com ela. Portanto, fique até o fim desse vídeo para você descobrir toda a importância de você, beber água, beber água. Eu aqui sempre fico com 1,5 litro do meu lado, porque eu bebo 3 litros de água por dia. Antes de começarmos, deixe o seu like, porque assim o YouTube distribui o conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ser sempre o primeiro a saber das melhores informações de saúde. E compartilhe o nosso vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Faça isso com quem você ama. E me conta, comenta aí agora, escreve nos comentários. Você conhece alguém que já ficou desidratado? Tem alguma história sobre o assunto? Compartilhe a sua história conosco. E também me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste. Eu quero te conhecer melhor. Pessoal, qual é a importância de beber bastante água? A água é um elemento essencial para muitas funções do organismo. Então o nosso corpo, 60%, 70% dele é água. Pois é, isso mesmo. Assim como o planeta Terra, nós temos água para caramba dentro dos nossos corpos. E ela é fundamental para o bom funcionamento dos órgãos, dos músculos, dos tecidos e também das células. Por quê? Ela participa da regulação da temperatura corporal. Então, quando você está com calor, quando você está fazendo um esforço físico, o suor serve para resfriar o seu corpo. E o suor é feito de quê? Pasmem, de água. Além disso, também ajuda na digestão, porque dissolve e transporta nutrientes dos alimentos pelo nosso corpo. Também previne a constipação, amolecendo as fezes e facilitando a eliminação delas. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam: doutor, eu estou com as fezes ressecadas. E aí eu pergunto: quanta água você bebe por dia? E a pessoa me responde, sempre me responde: não, doutor, eu bebo bastante água. Isso é certo, é sempre assim. É batata, não tem outra coisa, não tem mudança, é sempre assim. E aí, quantos litros de água você bebe por dia? Não, doutor, eu bebo bastante água. E aí eu pergunto: quantos litros? Ah, nossa, 1 litro, 1,5 litro. 1 litro, 1,5 litro não é bastante água. E se as suas fezes estão ressecadas, provavelmente é porque você bebe pouca água. Então, além de prevenir a constipação, a água também facilita a eliminação de toxinas, porque ela transporta substâncias para fora do corpo pela urina e pelo suor. E ela também é importantíssima para a saúde da pele, porque mantendo a pele hidratada, você tem menos rugas. Então, se você bebe pouca água, se você é mulher que está muito preocupada com isso, geralmente as mulheres são mais preocupadas com as rugas do que os homens, beba bastante água. Então tá, quanto de água se deve beber por dia? Então a gente tem aquele senso comum de que não, tem que beber 2 litros de água por dia. Mas eu costumo dizer que é 2 litros de água no mínimo por dia, porque a quantidade exata varia de acordo com a idade, com o peso, com o nível de atividade física e outros fatores individuais de cada pessoa. Então, costumo dizer que você deve beber no mínimo 2 litros de água por dia, a não ser que você tenha uma insuficiência renal, que faça com que você precise ir à diálise semanalmente. Aí também é um outro caso, são exceções. Estou falando aqui para pessoas, em tese, sem insuficiência renal grave a ponto de exigir a realização de hemodiálise. Então estou falando para pessoas aqui que não fazem hemodiálise. Se você faz hemodiálise, falaremos sobre esse assunto em outro momento, ok? Então, ao menos, no mínimo, 2 litros de água por dia. Se a gente pensar que um copo geralmente tem 200, 250 ml, então você precisa beber 10 copos de água por dia. Por quê? Porque a falta de água gera graves problemas de saúde. Primeiro é a desidratação, o déficit de água,
a deficiência de água, quando você perde mais água do que bebe. E isso gera sede, boca seca, urina escura com odor forte, você começa a urinar menos, pode ficar tonto, pode ficar cansado, confusão mental, convulsão e até mesmo morte. Sem falar também que pode dar uma rabdomiólise, por exemplo. Você fez uma atividade física mais extenuante do que o normal, não bebeu água, vai dar rabdomiólise. O que é isso? Seu músculo vai começar a se degradar, vai começar a ser filtrado pelos rins, vai destruir os seus rins também e a sua urina vai ficar da cor de Coca-Cola. Então esse é o primeiro ponto, primeiro problema de beber pouca água, é a desidratação. Segundo problema, as pedras nos rins. O aumento da concentração de sais e minerais na urina predispõe à formação de cálculos renais, à formação de pedras nos rins. Então, quem já teve cólica renal, sabe o que eu estou falando, que a dor é absurda, lancinante, nas costas, no abdômen, na lateral do corpo. Então, quando a pessoa está com cólica renal, em alguns casos ela precisa inclusive fazer a cirurgia para a retirada desses cálculos, mas felizmente na maioria das vezes a medicação é suficiente para que esse cálculo passe pelas vias urinárias. Terceiro ponto de beber pouca água é a constipação, porque a água amolece e facilita a eliminação das fezes. Quando a pessoa está constipada, tem desconforto abdominal, inchaço, dor e dificuldade para defecar, então é sim um sofrimento ficar constipado e possivelmente se você é constipado é porque você bebe pouca água. Quarto ponto de beber pouca água são as infecções do trato urinário, porque a falta de água aumenta o risco de infecções, já que a água ajuda a eliminar bactérias da bexiga e dos rins. E o que dá a infecção urinária? Quais são os sinais e sintomas gerados por essa infecção? Disúria, que é a dor ao urinar, o aumento da frequência urinária, então a pessoa vai várias vezes ao banheiro e muitas vezes ela vai várias vezes, só que urina uma quantidade menor de líquido. Além disso, também pode dar uma dor, geralmente aqui no baixo ventre, na virilha, um pouco acima da virilha, e a urina também com cheiro forte. Infecção do trato urinário é chato, tem que ficar usando antibiótico, antibiótico tem efeito adverso, antibiótico acaba com a tua flora intestinal, então quanto menos antibiótico a gente utilizar, melhor. E o quinto problema, a água pode ser a causa de problemas de pele, como secura, coceira, descamação e também uma maior propensão a infecções de pele. Mas e aí? E aí? Por que a água é fundamental para o desempenho do nosso organismo? Primeiro, desempenho físico, né? A água mantém o nosso corpo hidratado. Então, água antes, durante e após a atividade física ajuda a prevenir o cansaço, melhora a força e também a resistência muscular, sem falar que também mantém a temperatura corporal regulada. Segundo ponto, função cognitiva. A desidratação piora a memória, piora a concentração e piora a sua tomada de decisões. Então, o cérebro desidratado é um cérebro burro. Então, se você quiser manter o seu cérebro inteligente, beba bastante água. Terceiro ponto, digestão e metabolismo. A água dissolve e transporta os nutrientes dos alimentos pelo nosso corpo, elimina resíduos, então a falta de água, como nós falamos aqui, pode gerar constipação e indigestão. Quarto ponto, a água regula a temperatura corporal, mantém a nossa temperatura ali abaixo dos 37 graus. E a desidratação faz a pressão arterial cair e pode fazer a temperatura aumentar, levando à exaustão. E aqui um aviso muito importante, tá? Porque muita gente fala assim, quando eu pergunto por que você não bebe água? Doutor, eu não bebo água porque eu não tenho sede. Deixa eu te falar um negócio. Quando você está com sede, isso significa que o seu corpo já está desidratado há algum tempo, a ponto do seu cérebro enviar o recado para a sua boca dizendo: estou com sede, você está com sede, bebe água agora. Então você tem que beber água mesmo sem sede. Não, mas doutor, eu não gosto de beber água, eu só gosto de beber Coca-Cola. Quantos anos você tem? Tem 3 anos? Tem 4 anos? Preciso te botar de castigo, igual criança? Ou você já é uma pessoa madura, uma pessoa
com certa idade, uma pessoa que tem responsabilidades. Com quem que eu tô falando aqui? É com uma criança ou é com um adulto? Não sei. Se for com uma criança, a gente até entende, releva, que bonitinha, ela quer beber Coca-Cola, não quer beber água, gracinha, passa a mão na cabeça. Agora, uma pessoa adulta não tem essa desculpa, ok? Então, o que você vai fazer? Em vez de ficar levantando toda hora para pegar o copo d'água, tá? Em vez de ficar bebendo água só quando está com sede, você vai andar sempre ao seu lado com a sua fiel escudeira, também conhecida como garrafa d'água. Não tem o Don Quixote e o Sancho Panza? Então, você é o Don Quixote e a garrafa é o Sancho Panza. Ela vai andar ao teu lado sempre. Por quê? Porque ela vai estar aqui do teu lado e você não está fazendo nada, você está vendo alguma coisa na TV, está vendo alguma coisa no trabalho. Você olha para a garrafa te olha, você vai abrir a garrafa e vai, ó. Vai tomar um golinho. E aí você vai ver que no final do dia, você vai ter tomado vários golinhos e a garrafa, ó, já vai ter ido embora. E não é uma só não, tá? É mais do que isso aqui, porque aqui tem 1,5 litro. Eu tomo 2 dessas por dia. Por que você não toma também? Tem que beber água, pô. Uma vez, tinha um paciente meu que, na época que eu estava na faculdade ainda, no 6º período, seu Antônio, ele estava com câncer no estômago e ele não estava bebendo água. E aí, eu cheguei lá para ele e eu fiz um tracinho assim na garrafa, né? Eu fiz um risco na garrafa assim, dizendo que se ele chegasse até o ponto tal da garrafa, fiz um risco em algum local, eu ia fazer alguma coisa, ou ia falar com a nutrição para que servisse a comida que ele gostasse. E aí, para minha surpresa, quando eu voltei ao leito dele, ele já havia, inclusive, passado da linha que eu demarquei. E por que eu pedi para ele beber água? Porque a função renal dele estava em declínio. Então ele estava com uma ureia muito alta, estava com uma creatinina muito alta, única e exclusivamente porque ele estava bebendo pouca água. E aí, quando ele começou a beber água, o que aconteceu com a ureia? Diminuiu. O que aconteceu com a creatinina? Diminuiu. Milagre! Pois é, pessoal. Esse é o milagre da água. Então, olha, beba água, tá? Não deixe de beber água. E não fica de frescura. Ai, mas eu não gosto de água. Porque a água, porra. Eu fico pé com esse tipo de coisa. Fico mesmo, de verdade, de verdade. Não vou xingar aqui, porque é o YouTube e tal, sou um médico, tem que manter o decoro, a postura, mas que me dá nervoso, me dá, tá? Mas eu sou bonzinho no final das contas. Então, pessoal, é importante que a gente respeite a nossa individualidade, tá? Muitas vezes algo que funciona bem para alguém pode não funcionar para você. Então fique sempre atento com isso, tudo bem? Antes de nos despedirmos, siga todas as minhas redes sociais, siga o meu Instagram, @DrJoelMigovski. Não vou oferecer meu livro aqui, vou só pedir para você seguir meu Instagram, @DrJoelMigovski. Combinado, pessoal? O link do Instagram tá na descrição. Sigam as outras redes sociais também. Mas segue lá no Instagram, vamos ver se a gente consegue botar uma galera lá pra gente continuar o nosso papo. Antes de você ir embora do canal, vou pedir para que você continue assistindo o nosso conteúdo. Esse aqui sobre o fim da hipertensão e esse aqui sobre um suco maravilhoso, um suco anti-inflamatório que eu tenho certeza que você vai amar, ok? Um grande abraço para você e para sua família. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.